Oi, gente, bonjour, bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Gente, eu sou o Ivo, eu sou professor de francês, né? E a gente está aqui nessa série de vídeos sobre os monumentos de Paris. E agora a gente está aqui atrás do Museu do Louvre para entrar nessa igreja super antiga, que é a igreja de Saint-Germain d'Auxerrois. Então, nesse vídeo vocês vão descobrir o que aconteceu historicamente, né? Foi um fato muito marcante para a Igreja Católica, que foi o encontro, né, de Saint-Germain e de Santa Genoveva, que é a padroeira de Paris. E nesse vídeo eu vou mostrar, então, dentro da igreja e a capela de Santa Genoveva. Então, se você ainda não está seguindo a gente, começa a seguir a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo e deixa seu like. Merci e bonne vidéo. Salut! Bem, gente, olha só então, bem aqui no pórtico da igreja de entrada, né, a gente tem essa Virgem com o Menino Jesus, né, essa Virgem Maria com o Menino Jesus. E esse pórtico, gente, ele data do século XV. Então, assim, é claro que eles construíram a igreja, né, bem antes, lá no ano 1000, mas a igreja vai se construindo pouco a pouco, né? Então aqui a gente, por exemplo, tem essa Virgem nessa entrada aqui e os apóstolos e algumas santas da Igreja Católica que datam do século XV. Olha só, a missa já acabou, tá? O órgão ainda está tocando, então vocês estão com o privilégio aqui do órgão ainda está funcionando. Vocês podem ouvir um pouquinho, olha que lindo. Bom, eu vou dar uma volta aqui na igreja e vou explicar um pouquinho para vocês, né, de quais são as estátuas que a gente tem aqui. Então eu estava dizendo que essa igreja, ela marca o lugar onde Saint-Germain, que é esse aqui, né, que era o bispo da cidade de Auxerre. Essa é uma estátua do século XIII dele. Ele encontrou Santa Genoveva, que é a padroeira de Paris, né? Então foi aqui, nesse local, onde esses dois santos da Igreja Católica teriam se encontrado. E aí o lugar, então, ficou como um lugar santo, né? E aí a gente tem, então, essa igreja que é construída bem aqui. Aqui na nossa frente, a gente tem a Capela da Virgem, que é a antiga capela reservada para oração silenciosa e para as missas durante a semana. Essa Capela da Virgem aqui. E aí vocês viram a imagem de Saint-Germain. Eu vou passar aqui para o outro lado. E vou contar então um pouquinho para vocês de algumas capelas, né? Só para a gente conhecer um pouquinho aqui por dentro dessa igreja, que lembra bastante a Notre-Dame, né? Porque o estilo gótico, né, é o estilo que é representado aqui. Então é o mesmo estilo da Notre-Dame. Uma igreja muito antiga e é muito impressionante, né? Tantos anos de história, né? Vou virar aqui um pouquinho para mim. Tanto tempo de história, né, passando assim bem na nossa frente. Olha só, eu peguei aqui o flyerzinho, né, que vai nos ajudar a nos guiar para eu passar as informações também o mais correto possível para vocês também, para ser uma coisa bem interessante. Bem aqui na minha frente, olha só, eu tô com olha, eu vou mostrar para vocês. Vou virar aqui, peraí, olha isso. É um retábulo, gente. Um retábulo ele é todo feito de madeira, né? E ele conta a história, alguma história da Bíblia, né? E no caso aqui, esse retábulo, ele conta a paixão de Cristo, né? Que é a crucificação do Cristo, né? Então, inclusive aqui no vitral, a gente tem também algumas imagens relacionadas a crucificação do Cristo, né? Imaginem só o trabalho todo feito na madeira, gente. Olha isso. E isso, então, ele data do século XVI, esse retábulo aqui. Olha só, que impressionante. Vou tentar dar um zoom aqui. Olha só. Impressionante, né? Esse é do século XVI. Então, toda a igreja, né? Com vários séculos aqui de história. E é uma amostra, né? Uma pequena amostra de Notre-Dame para vocês. Né, que por enquanto está fechada. E olha só, essas plaquinhas aqui, esse revestimento que a gente vê nessas colunas, são plaquinhas, né, olha só, tem aqui a paróquia, né, a casa dos padres aqui,
E essas plaquinhas são plaquinhas de agradecimento, né, de pessoas que alcançaram uma graça ou um milagre, né? E aí, olha só, olha as datas, né? 1916, 1915. E aí, em cada uma das capelas, né, a gente tem essas plaquinhas em agradecimento a uma graça alcançada. Ah, esse quadro aqui foi bem impressionante, olha só. Esse quadro aqui foi dado à igreja pelo imperador, imagina só, em 1861. 1861, né, foi o momento de renovação de Paris, como eu falava para vocês. Então, Napoleão III que deu esse quadro aqui para a igreja. Imaginem só, coisa incrível. Eu estou caminhando aqui para a gente chegar na capela Estou caminhando aqui para a gente chegar na capela da Santa Genoveva, que é aqui no cantinho, então, e que é a padroeira de Paris, que encontrou, então, o Saint-Germain nesse local aqui, lá no século V. Então, assim, vamos ver qual que é a capela dela. É uma capela bem simples, na verdade. Olhem só, vou virar aqui novamente. Pronto, olha só. Então, aqui a gente também tem essas plaquinhas de agradecimento, olhem só. Reconhecimento a Santa Genoveva. Eu orei para Santa Genoveva e alcancei uma graça. Obrigado. Obrigado a Santa Genoveva, uma graça alcançada. Então aqui a gente tem essa santa da Igreja Católica, que é Santa Genoveva, padroeira então de Paris, Sainte Geneviève, que foi também então que encontrou então Saint-Germain nesse local aqui, né? E as pinturas aqui, né, nessa capela, apesar de não estar muito claro, elas representam vários episódios da vida, né, de Santa Genoveva. Olhem só os vitrais atrás, bem lindos. E é interessante que muitas das vezes, né, o que acontece nessas igrejas antigas é que elas, digamos, trocam obras de arte, né? Por exemplo, a Sainte-Chapelle, que a gente já visitou, né? A gente ainda vai visitar, vou fazer um vídeo mais completo lá. Tinha um órgão lá, e hoje não tem mais o órgão, né? O órgão da Santa Capela. E ele foi instalado, vou passar por aqui para vocês verem. Ele foi instalado aqui, olha só. Lá ao fundo, tá bom? Bem ao fundo lá é o órgão, né? Ó. Olha só. É o órgão que era da Santa Chapelle, da Santa Capela. Porque a gente tem que lembrar que essa aqui também foi uma capela real, porque ela era do lado do Louvre, né? Então os reis também vinham orar aqui nessa capela. E outro detalhe que também faz referência à Santa Capela são esses vitrais aqui dessa capela do túmulo do Cristo, né? Ó. Esses vitrais aqui, eles foram copiados, né, dos vitrais da Santa Capela, que data lá de 1239. Então, olhem só que incrível, né? E aí eles foram copiados aqui, retratando então também a crucificação do Cristo, né? Ó, a morte do Cristo, a ressurreição, a vida do Cristo, né? Porque aqui é a capela do túmulo, né? Olha só. E aí se você quiser colocar uma vela aqui, ó, você paga 2 euros, paga 10 euros, conforme você quiser o tamanho da vela, ó. Você pode colocar uma vela com uma intenção aqui, olhem só. É uma igreja bem bonita, viu, gente? Vale bastante a pena vir conhecer. Tem várias... Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Mas cada capela, né? Claro, olha só. Tem um histórico aqui de cada uma, então são 26 capelas, né? E obras que a gente tem aqui para a gente poder visitar. Então, assim, eu estou fazendo um resumo bem rápido, na verdade, né? Para vocês conhecerem um pouquinho dessa igreja que está aqui atrás do Louvre, né? Então, às vezes a gente vem, né, no lugar e não desfruta de tudo que o lugar pode oferecer. Então, essa é a minha ideia, né? Trazer para vocês essas pequenas descobertas aqui de Paris também, por exemplo. Vamos ver esse aqui, olha só, um outro retábulo. São partes do retábulo aqui, olha só. É o retábulo 21. E esse retábulo, ele ilustra a vida de Nossa Senhora. Olha, diferente do outro que retratava
a crucificação, a vida do Cristo. Esse aqui retrata a vida de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Né? Olhem só os detalhes, gente, tudo na madeira. Olha que coisa mais impressionante. Vou aproximar um pouquinho aqui. Incrível, né? E é super alto. Geralmente isso ficava também em casas reais, né? Muitas vezes nas capelas reais, tanto é que ele é dobrável, tá vendo? Os retábulos, né, ó, eles se fechavam, então não era todo o tempo que ele era exposto. Olha, vamos olhar aqui por trás, ó. Era tipo um armário, digamos assim, tá vendo? E eles eram fechados e eram somente abertos na hora que ia se fazer a prece ou o culto, né? De modo geral, eles ficavam fechados. Mas olha a riqueza de pinturas e detalhes aqui, totalmente na madeira. Ali tem um outro órgão também. Isso mesmo, um outro órgão, mas o da Santa Capela é aquele que eu já mostrei para vocês. Tem vários quadros aqui também. Subir. Olha o tamanho dessa pintura aqui, gente. Ali, lá na rosaça, lá em cima, é a vida de São Vicente. E aqui essa pintura representando Cristo sendo retirado da cruz, né? Olha só o tamanho dessa pintura também, gente, muito impressionante. Deixa eu ver se eu tentar achar aqui qual que é a representação dela, se tem alguma coisa... Capela da Virgem. Tá, é a descida do Cristo da cruz. Mas olha só, ali é uma outra capela dentro da igreja, né? A Capela da Virgem. Uma capela de oração silenciosa também. Então assim, gente, a igreja vale muito a pena, é super rica. E fica então essa dica aí, ó, do ladinho da prefeitura aqui, do Premier Arrondissement. Vou filmar agora mais de perto o órgão aqui, ó, que veio então lá da Santa Chapelle, né? Da Capela Real, que vale muito a pena visitar pelos vitrais, né? A gente vai fazer esse passeio também. E olhem só, vou mostrar aqui de frente para vocês os vitrais centrais aqui, então. Olha só, esse altar aqui também. Olha só, impressionante. Muito bom, muito legal. Aqui para mim, então. Gente, então, ó, esse foi um pedacinho aqui, né, da nossa visita a partir da estação Louvre-Rivoli do metrô, né? Então começou ali com as estátuas lá embaixo, uma volta no Museu do Louvre já muito rica. Aqui ao lado tem um templo protestante, mas ele só abre aos domingos, tá? Às 10h30, eu ainda não pude visitar. Agora já tô saindo aqui da igreja, olha só. De graça, tá, gente? Olha só que lindo, vale muito a pena. Claro, não venha nos horários de missa, né? Procurem não entrar no horário da missa, mas um conjunto arquitetônico gótico muito lindo de ver aqui atrás do Museu do Louvre, tá certo? Gente, merci beaucoup por ter acompanhado esse vídeo. A gente vai fazer outras visitas, né? E se você quer mais dicas de Paris, está vindo para Paris, quer ter aulas de francês, enfim, com maneiras, né, de uma maneira diferente, uma abordagem muito mais cultural, que é como eu gosto de dar, entre em contato, manda uma mensagem. Eu sou o Ivo, sou professor de francês. E também, se você quiser um guia, né, se você estiver vindo para Paris principalmente, e quiser um guia de viagem, né, um roteiro de viagem com pontos específicos, com dicas para você economizar também na sua viagem, entre em contato que a gente faz um guia e deixa a sua viagem muito melhor, tá bom? Merci beaucoup, bon voyage e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!